Olá, como você tem passado? Tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez estamos juntos para louvar, bendizer, glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Seja bem-vindo a mais essa live da Igreja Presbiteriana de Jussara. Vamos orar? Ó Deus Santo e Bendito, no nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, suplicamos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre o Teu povo, reunido, Senhor, neste momento, neste canal, nesta live, ó Pai. Em nome de Jesus, pedimos que a Tua graça, a Tua bondade sejam sobre todos nós e que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse momento de louvor e adoração ao Senhor. Te louvamos, te bendizemos, Deus amado, e o fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Todos juntos, então, vamos louvar o Senhor, vamos bendizer, vamos cantar a Ele. Glória a Deus, que bom podermos estar juntos mais uma vez, bendizendo, louvando o nome do Senhor, nosso Deus. Quero saudar aqui todos vocês que estão conosco nesse momento, a Nilva, Inês, Maria Luísa, Dona Ana Bernardes, a esposa Áurea, conosco também a Zenilda, nosso filhote, o Caio, ali em Uberlândia. Sejam todos bem-vindos mais esse momento de devoção ao Senhor aqui na Igreja Presbiteriana de Jussara, nos canais, nas redes sociais da Igreja Presbiteriana de Jussara. E eu quero incentivar a você a compartilhar esse nosso momento de estudo, esse nosso tempo que vamos passar juntos aprendendo a Palavra de Deus com os seus amigos, com a sua família e tudo. Lembrando que sempre tudo que nós produzimos está sendo transmitido para o Facebook, para o Instagram, e também fica disponível depois de algum tempo no nosso canal do YouTube. Então compartilhe as nossas redes sociais, ajude-nos a evangelizar através das redes sociais.
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a esse nosso momento de estudos. Nós estamos então nesta série de estudos sobre Cristologia. O que vem a ser Cristologia? A doutrina de Cristo. É a doutrina que estuda quem Jesus Cristo é. E nessa série de estudos nós pretendemos responder à pergunta: quem é Jesus? Porque muitas vezes, quando as pessoas nos perguntam quem é Jesus, nós temos respostas rasas, nós temos respostas ingênuas, ou nós temos respostas que não explicam, não convencem nada. Tipo assim, Jesus é tudo. Tudo o quê? No nosso primeiro estudo da série, se você perdeu esse estudo, veja aqui nos nossos vídeos no canal aqui do Facebook ou lá do YouTube, que tem lá o episódio 1, a aula 1, estudo 1, quem é Jesus. E nós aprendemos com base no texto de Gálatas 4:4 que Jesus é o Filho unigênito de Deus, ou seja, é o único filho que foi gerado por Deus. E de igual substância, de igual forma, de igual matéria, de igual poder que o Pai. Por isso, sendo verdadeiro Deus, ele foi enviado pelo Pai na plenitude dos tempos para nos restaurar a comunhão com o Pai. Hoje, no nosso segundo estudo sobre Cristologia, nós vamos responder à pergunta: quem é Jesus? Com a seguinte resposta: Jesus Cristo é o Filho do Homem. E para responder essa pergunta, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 7, nós vamos ler os versículos 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos lá então ler o texto. A palavra do Senhor nos diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. E ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo e Bendito, diante da sua santa palavra, nós pedimos que nós sejamos por ela exortados, consolados, ó Deus, e que esse estudo nos conduza à grande verdade das Escrituras, de que Jesus Cristo, além de ser o teu Filho unigênito, ele é o Filho do homem. Te louvamos, te bendizemos, no nome dele, Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Veja que texto interessante, né? Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Daniel, então, ele vê alguém que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho de homem. E ele se dirige ao ancião de dias, e foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, línguas o servissem. Esta expressão filho do homem é muito interessante. Nós vamos aprender mais sobre ela no decorrer desse estudo. Veja, filho do homem é uma expressão que ocorre muitas vezes já no Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, esta frase filho do homem, só no livro do profeta Ezequiel ela é encontrada 93 vezes. E ela, se referindo a Ezequiel, ela fala sempre da humanidade de Ezequiel, a humanidade do profeta. E quando nós pensamos nisso, nós vemos que todo o Antigo Testamento, todas as coisas do Antigo Testamento, elas são sombras, né? Elas são espelhos, reflexos
que apontam para o Novo Testamento e mais especificamente para Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo sendo sacerdote, profeta e rei, todo o ministério dos profetas apontam para Jesus Cristo. E quando Ezequiel se refere a ele como filho do homem, ele está, num primeiro momento, apontando para si mesmo, mas em um escopo maior, em uma visão maior, ele está apontando também para Jesus Cristo. Nós vemos muitos paralelismos no Antigo Testamento que também usam a expressão filho do homem. E nesse sentido, é sempre na segunda metade do paralelismo, como alguns textos que nós estamos mostrando aqui. Deixa eu te perguntar, você se lembra o que é um paralelismo? Ora, o nome já sugere, né? Paralelismo. São duas ideias paralelas, como os dois trilhos de trem, né? Da estrada de ferro. São ideias paralelas que muitas vezes elas se confirmam e outras vezes elas se contradizem. Os paralelismos que se contradizem são os paralelismos antitéticos, ou seja, eles fazem uma antítese. A primeira ideia ela é contradita na segunda ideia. E os paralelismos que são da mesma ideia são paralelismos sintéticos. Fecha parêntese, vamos voltar ao texto aqui. Então, vamos ver aqui alguns paralelismos que falam de Jesus Cristo que falam da expressão filho de homem. Daqui a pouco nós chegamos em Jesus Cristo, né? Alguns aqui textos, Números 23:19, o livro de Jó tem alguns, o livro dos Salmos tem vários, Isaías tem vários, Jeremias tem vários. Eu separei para nós darmos uma olhada aqui, paralelismo antitético. Esse aqui, que ocorre em Números capítulo 23:19, ou seja, a primeira ideia ela é contradita pela segunda. Veja aqui, verso 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Esta primeira frase aí que está sublinhada, então, essa primeira expressão aí, composta de duas frases. Primeira frase, Deus não é homem para que minta. Segunda frase, ligada à primeira, nem filho do homem para que mude de ideia. Então nós percebemos que as ideias paralelas são de que a grandiosidade de Deus e a pequenez do homem. Deus sempre verdadeiro, o homem muitas vezes mentiroso. Deus sempre fixo naquilo que fala, naquilo que promete, naquilo que ele determina, e o homem volúvel, né, que muda de ideia, que muitas vezes não permanece. E aí nós percebemos então que as ideias são em um primeiro momento antitéticos, Deus e o homem, e as duas outras ideias sintéticas paralelas, ou seja, Deus não é homem, por isso ele não mente, e nem filho do homem, por isso ele não muda de ideia. Nesses paralelismos, então, nós encontramos várias vezes a expressão filho do homem no Antigo Testamento. Mas, provavelmente, a melhor fonte, a fonte mais crítica, a fonte mais exata para entender essa expressão filho do homem é Daniel 7, 13, 14, os versículos que nós lemos agora há pouco. Nesse texto, como filho do homem vem com as nuvens do céu. Visto que Daniel, capítulo 2 até o capítulo 7, foi escrito todo em aramaico, a teologia interpreta essa expressão aramaica, filho do homem, como
ser humano. Muito interessante, hein? Todas as vezes que nós observamos, nós podemos, na maioria delas, substituir a expressão filho do homem por ser humano. Então, quando lá em Números diz que nem filho do homem, para que se arrependa, para que mude de ideia, quer dizer, e nem ser humano, e nem homem. Viu como as ideias batem da primeira com a segunda expressão? Vou voltar aqui para que você perceba bem. Vamos fazer a substituição. Olha, Deus não é homem para que minta, nem ser humano para que mude de ideia. A transição das ideias, a transição das características fica bem claro quando nós levamos em consideração o significado no Antigo Testamento da expressão filho do homem. Quase sempre ela significa ser humano. Quando nós pensamos em Jesus Cristo como filho do homem, nós lembramos que Jesus Cristo é o ser humano perfeito, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus Cristo é o descendente da mulher prometido lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que veio para esmagar a cabeça da serpente e para ser vitorioso onde nossos primeiros pais falharam e assim nos resgatar para a vida eterna. Aleluia. E nós vemos isso muito claramente, apesar de o apóstolo Paulo não usar em Romanos capítulo 6 a expressão filho do homem. Paulo fala do novo Adão, né? Do novo homem, onde o primeiro Adão caiu, ou seja, onde o primeiro ser humano caiu. Agora, Jesus Cristo, o novo Adão, Jesus Cristo, o Filho do homem, Jesus Cristo, o ser humano perfeito, vai triunfar e triunfar para nos salvar. Que maravilha! Saber que Jesus Cristo é o Filho do homem, saber que Jesus Cristo é o ser humano perfeito gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Assim nós podemos ir agora ao Novo Testamento e estudar a expressão Filho do homem. No Novo Testamento essa expressão ela é usada 43 vezes. Agora, sempre como um título distintivo do Salvador Jesus. Como eu disse, Jesus, ele é o perfeito ser humano. Então essa expressão filho do homem agora ela se aplica somente a ele. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que ela era usada em relação ao ser humano como um todo, como um simples ser humano. Agora, nós vemos que no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 3, Salmo 80, são os únicos lugares onde é usado como expressão do Messias, nós percebemos que agora no Novo Testamento, então ela diz respeito a Jesus Cristo e tão somente Ele. Aleluia. 43 vezes Jesus é referido no Novo Testamento como sendo o Filho do homem, como sendo o nosso Salvador. E esse título, ele então revela para nós a verdadeira humanidade de Jesus Cristo. A verdadeira humanidade do nosso Senhor e Salvador. Jesus tinha um corpo verdadeiro. Hebreus capítulo 2, verso 14 nos diz isso. Lucas 24, 39 também nos diz isso. Várias outras referências ao longo do Novo Testamento
nos mostram essa humanidade de Jesus Cristo. E ele era um homem, porém um homem perfeito. Vamos ver aqui lá em Lucas capítulo 24, verso 39. Então nós percebemos Jesus, quando ele ressurreto vai falar com os discípulos, ele manda que eles olhem as mãos e os pés. Vamos ver o texto aqui, olha. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus Cristo, meu querido, minha querida, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, totalmente Deus, totalmente homem, feito de carne e ossos, como eu e você. Isso é maravilhoso quando nós pensamos nisso e vemos que o Filho do Altíssimo se esvaziou e se encarnou, se enfraqueceu da sua glória, despiu-se da sua glória para travestir-se na nossa carne, para revestir-se da nossa carne e da nossa natureza e assim poder nos salvar do inferno, é assim poder nos salvar da morte eterna. Glória a Deus quando pensamos nisso, aleluia. O uso da linguagem Filho do Homem por Jesus nos Evangelhos e no Novo Testamento baseia-se, então, nas tradições judaicas a respeito da frase no Antigo Testamento e tanto na literatura apocalíptica. Em particular, essas palavras Filho do Homem de Jesus refletem as conexões entre o seu sofrimento, a sua entronização na glória e a autoridade que aparecem naquela narrativa da visão de Daniel. Existem geralmente 4 maneiras pelas quais Jesus utiliza esta expressão, a linguagem Filho do Homem, nos Evangelhos e do Novo Testamento. Primeiro, para referir-se a ele mesmo. Segundo, para descrever sua autoridade em ministério. E terceiro, para antecipar o seu sofrimento e morte. E quarto, para antecipar a sua futura exaltação e glória. Você percebe que Jesus não usa palavras aleatórias, ele não desperdiça palavras. Então, quando nós olhamos para ele utilizando essas expressões, ele denota claramente traços dele, traços da sua autoridade. Ele fala que o Filho do Homem vai sofrer, mas ele fala também que o Filho do Homem vai ser entronizado, glorificado na presença de Deus. Vamos ver então, primeiramente, Jesus Cristo falando, usando a expressão Filho do Homem, se mostrando a si mesmo, mostrando a si próprio, quando ele usa a expressão Filho do Homem. Veja, em primeiro lugar aqui, quando Jesus compara o seu ministério com, por exemplo, o ministério de João Batista, ele compara com a reação das pessoas. Diz que João não veio comer nem beber, mas as pessoas criticavam a João Batista, porque João Batista tinha uma vida mais ascética, uma vida mais de privação, ele comia gafanhotos, mel silvestre, era alguém que tinha uma vida bem simples. E aí vem Jesus, o Filho do Homem. Então Jesus está referindo a si mesmo quando ele diz: o Filho do Homem veio comendo e bebendo. E agora o que as pessoas falam? As pessoas chamam a ele, Jesus Cristo, o Filho do Homem, de glutão e beberrão. Quer dizer, as pessoas não reconheciam nenhum ministério, nem outro, nem uma pessoa, nem outra, nem João Batista e nem Jesus. Mas Jesus utiliza então a expressão Filho do Homem para referir-se a ele mesmo.
Uma segunda ocasião em que Jesus fala sobre a sua própria identidade é quando ele, junto com os seus discípulos, narrado aqui em Mateus, Marcos e Lucas, ele pergunta então: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Ou quem os homens dizem que eu sou? Ele pergunta e ele utiliza a expressão Filho do Homem, referindo-se a ele mesmo. No primeiro momento, a pergunta é: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E a resposta dos discípulos, vocês vão se lembrar, uns dizem que é o profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. E aí Jesus pergunta para eles: e quem vocês dizem que eu sou? E aí nós temos aquela maravilhosa confissão de Pedro, né? Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. E Jesus diz: bendito és tu, Simão, porque Deus revelou isso a você. Glória a Deus. Então nós percebemos claramente, numa mesma conversa, Jesus pergunta quem os homens dizem que o Filho do Homem é, referindo-se a si mesmo, e logo em seguida ele pergunta para os seus discípulos: e quem vocês dizem que eu sou? Então ele está falando da mesma pessoa, ele está falando de si. A expressão Filho do Homem, então, é utilizada por Jesus como autorreferência. Depois, lá em João, capítulo 9, versículo 35, ele pergunta àquele cego de nascença: você crê no Filho do Homem? E aí o cego diz: eu creio, eu quero crer e tudo. E Jesus diz: é ele quem fala com você. Quem é o Filho do Homem? Quem é o prometido Messias? Quem é aquele que Daniel viu vindo na sua glória? Sou eu que falo com você. A autorreferência de Jesus usando a expressão Filho do Homem. Uma segunda maneira como Jesus utiliza essa expressão Filho do Homem é para afirmar a sua autoridade. Nós sempre que vemos isso aqui no Novo Testamento, a gente entende que Jesus está se baseando em Daniel 7, quando ele afirma ter autoridade única como Filho do Homem para agir em nome de Deus, né? Ele afirma que, por exemplo, Marcos capítulo 2, verso 10, que é aquela ocasião em que 4 pessoas trazem um paralítico numa maca e depois descobrem o teto ali, baixam essa maca até Jesus. Jesus fala primeiramente para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí as pessoas começam a questionar ainda no coração, né, sobre esta afirmação de Jesus. Eles olham para Jesus e falam: mas quem é? Quem é esse? Somente Deus tem autoridade para perdoar pecados. Somente um que é Deus. E aí Jesus Cristo, então, reafirmando a sua autoridade por ser Filho de Deus e afirmando como homem que eles viam ali, tinha a autoridade para perdoar pecados, Jesus diz então: para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo: levanta, toma o teu leito e anda. E aí nós vemos o paralítico pega o seu leito e vai-te embora, né? Logo em seguida, os evangelhos também narram questões relacionadas ao sábado. E Jesus Cristo afirma a sua autoridade, dizendo que ele, Jesus, o Filho do Homem, é Senhor até do sábado. Ou seja, ele é Senhor de todas as coisas, porque ele tem a autoridade de Deus, ele age em nome de Deus.
Terceira ênfase que Jesus Cristo dá nessa expressão filho do homem é quando ele fala da sua pobreza e do seu ministério. Ali Mateus capítulo 8, verso 20, quando as pessoas querem segui-lo, ele afirma para aquele seguidor que falou com ele, e fala: olha, querido, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8, verso 20, e aquele homem vai embora entristecido. Né? Em Lucas, Jesus também utiliza esse título para resumir o propósito do seu ministério. Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Esse é o propósito do ministério terreno de Jesus. Então nós percebemos claramente aí que Jesus, ele defende a sua autoridade, mas ele também defende o seu ministério, utilizando-se dessa expressão Filho do Homem. O uso de Filho do Homem no Evangelho de João parece enfatizar simultaneamente tanto a autoridade de Jesus como a sua entronização celestial. João, nos seus escritos, e a gente lembra que o Evangelho de João é um evangelho que foi escrito com o propósito de para que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e assim crendo nós tenhamos vida eterna. Ele mostra em diversas ocasiões ali que Jesus Cristo é o Filho do Homem, mas que Jesus Cristo também é Deus, pois ele tem autoridade terrena, mas ele também tem autoridade celestial, ele também está entronizado nos céus. Vamos ver algumas ocasiões em que o Evangelho de João faz isso. Veja, 1 João capítulo 3, verso 13, Jesus declara: ninguém subiu ao céu, exceto aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ou seja, ele mesmo. Ele defende a sua autoridade, mas ele defende também a sua divindade. Né? João 5,27, ele também diz que tem autoridade para julgar, porque ele é o Filho do Homem. João 6,27 diz que Deus colocou o seu selo de aprovação sobre ele, Jesus Cristo. Lá em João capítulo 8, verso 28, também Jesus diz que quando o Filho do Homem for levantado, ou seja, quando ele for crucificado, é que os seus discípulos compreenderão plenamente a sua identidade. Né? E uma ocasião muito especial também, que eu quero lembrar aqui, quando ele lá conversando com Nicodemos, ele fala da sua crucificação, dizendo que o Filho do Homem vai ser crucificado, vai ser levantado. Então ele se revela, ele afirma em João tanto a grandiosidade do seu ministério, quanto a sua autoridade celestial, a sua autoridade divina. E também uma quarta forma como Jesus utiliza a expressão Filho do Homem é para falar do seu sofrimento. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 12, verso 40, quando ele fala da sua morte e do tempo que ele vai passar, né, morto, ou seja, os 3 dias, ele fala isso referindo-se ao exemplo de Jonas no ventre do peixe. Ele está falando sobre isso, ele vai sofrer, ele vai morrer. Também ele se refere a um resgate que vai ser pago por todos. E ele emprega então a linguagem e a imagem do Filho do Homem para falar do seu sofrimento, para falar de tudo aquilo que ele ainda iria passar por nossa causa. Suas predições de sofrimento são sempre associadas às referências
a reivindicação subsequente que viria depois disso. Olha quantos textos, Mateus, Marcos, Lucas, só para citar alguns aqui, em que Jesus diz que vai sofrer, mas que por causa do seu sofrimento, por causa da sua morte substitutiva, vicária na cruz, então ele pode reivindicar a nossa liberdade, ele pode reivindicar a nossa vida. Ao mesmo tempo que ele prediz o seu sofrimento, ele também fala daquilo que ele veio conquistar, né? Um exemplo muito claro disso, como eu disse, está quando ele fala com Nicodemos e ele diz que assim o Filho do Homem deve ser levantado, ou seja, deve ser crucificado para que nós tivéssemos a vida eterna. Outra ocasião é pouco antes dele ir para o Getsemane, ele diz aos discípulos, né? Agora é glorificado o Filho do Homem. Como é que o Filho do Homem foi glorificado? Pela sua morte e o seu sofrimento na cruz. Por toda a humilhação que ele sofreu, pelos julgamentos e tudo, e tendo como ponto alto a sua morte e a sua ressurreição. Assim, a ideia é de que sua glorificação ela está intimamente ligada ao seu sofrimento. Quando nós pensamos nisso, quando nós observamos esse tipo de coisa, nós pensamos como Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, teve como consequências da sua morte, da sua ressurreição, do seu sofrimento, a glória eterna, a glória de um nome que está acima de todo nome, de um nome que está além de tudo. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus não usou de usurpação, ser igual a Deus, mas se esvaziando dele mesmo. Ele tornou-se obediente, obediente até a morte, morte de cruz. E por causa dessa morte, dessa obediência, o Pai o exaltou de maneira que ao nome de Jesus, todo joelho se dobra nos céus, na terra e embaixo da terra. Então, quando nós pensamos nisso, e nós somos cristãos, nós devemos pensar que muitas vezes um método, a forma que Deus usa para a nossa construção, para nos conformar à forma de Cristo, é muitas vezes o sofrimento. Cristo sofreu. Muitas vezes nós também sofreremos para sermos conformados, formatados à imagem do ser humano perfeito que é Cristo. A palavra de Deus nos fala que será forjado em nós a estatura do perfeito varão que é Cristo. Perfeito varão, perfeito ser humano. É ser igual a Cristo, é ser formatado igual a Cristo que nos leva à maturidade na fé. É se tornar um ser humano semelhante a Cristo que nos torna maduros na fé. Aleluia. Jesus também utiliza a expressão Filho do Homem para falar da sua exaltação e glória. Sempre falando no futuro, né? Jesus frequentemente emprega-se contextos em que diriam a sua exaltação futura, quando ele estaria diante do Pai, quando tendo cumprido a missão que o Pai lhe deu, ele estaria ali glorificado, entronizado diante do Pai. Por isso, lá em Apocalipse, o apóstolo João descreve 2 vezes Jesus como Filho do Homem. Uma primeira vez em Apocalipse capítulo 1, verso 13, e uma segunda vez lá no capítulo 14, verso 14. Vamos dar uma olhada então nesses textos. Capítulo
1, versos 13 a 15, João diz assim: E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, vestido como? Com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz era como o som de muitas águas. Que figura de linguagem maravilhosa João usa aqui para mostrar Jesus. Jesus, um como filho do homem, um como eu, um como você. Perfeito ser humano, que estava ali. E aí ele toma a linguagem de Daniel, veja como ele diz: a cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. A referência inicial de João evoca Daniel, capítulo 7. Um cabelo branco como a lã, vestes brancas e fogo ardente. Daniel, capítulo 7, usa isso. Apocalipse, capítulo 1, também usa. João utiliza em linguagem empregada na descrição de Daniel do ancião de dias para descrever Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A segunda vez que João, ali no Apocalipse, então, descreve Jesus como filho do homem, capítulo 14, versos 14 a 16, está escrito: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é esse? Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, ali assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça a coroa de ouro e na mão a foice. E o que ele vai fazer? Verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aleluia. O que é que vem à sua mente quando você lê esse texto de Apocalipse? Medo? Terror? Alegria? Esperança? Espero que sejam alegria e esperança, porque nós somos os frutos, a colheita de Jesus Cristo. E Ele passa a foice para colher o seu povo, porque os campos da terra estão maduros. E a hora da colheita está chegando, meu querido, minha querida. Prepare-se para encontrar com Jesus Cristo. Prepare-se para se encontrar com o Senhor e Salvador da sua vida. Maravilha. João liga a figura de Daniel como entronizado à direita do Pai, como igual a Deus. E a sua autoridade para colher as uvas da terra flui da autoridade dada à figura de Daniel, que compartilha o trono de Deus. Jesus Cristo é, portanto, o Filho unigênito de Deus, verdadeiro Deus. Jesus é também o Filho do homem, verdadeiro homem. Quem é Jesus? Jesus é o Deus homem que veio para nos salvar das garras do inferno e da morte. Aleluia. Quem é Jesus? Jesus é o Filho unigênito de Deus. Jesus é o Filho do homem. Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador. E a Ele vamos orar agora.
Vamos pedir que essas verdades da palavra de Deus penetrem o nosso coração e façam ali morada e se tornam coluna e sustentação da nossa fé. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Filho unigênito de Deus, ser humano perfeito como nós, Filho do homem. Oremos. Deus Santo e bendito, nós nos colocamos diante do Senhor, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho unigênito, o Filho do homem, para suplicar a Tua graça, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, principalmente a bênção do perdão dos nossos pecados, a bênção de ter o nosso nome escrito no livro da vida eterna. Pai Santo e bendito, nós pedimos que nós sejamos guardados como colheita preciosa de Cristo, que nós possamos ser, no tempo certo, levados à Tua presença, à Tua glória, à Tua majestade, Senhor, e nos alegrar diante do Senhor, em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Pai de bondade, enquanto isso não acontece, pedimos que nessa terra sejamos guardados e protegidos pela Tua mão poderosa, sejamos livres da doença, das enfermidades, das provações, das privações, da maldade dos homens, do maligno inimigo de nossas almas. Pai Santo, concede-nos, Senhor Deus, que nós tenhamos esperança no Senhor, esperança em Cristo, nosso Salvador, esperança no Espírito, nosso Santificador. Guarda-nos, protege-nos, livra-nos de todo mal. Clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sua casa, sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Tenha um restante de noite tranquilo, um restante de semana maravilhoso e que você possa desfrutar das bênçãos do Pai que estão reservadas a todos aqueles que declaram o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Em breve estaremos de volta, permitindo Deus. Até lá, o Senhor te abençoe e te guarde. Que a paz dele seja sobre você, sua casa e sua vida. Amém. E